Dando sequência aqui ao Jornal da Manhã, a PEC das domésticas completa 10 anos hoje. A emenda constitucional garantiu os direitos trabalhistas aos funcionários desta área. Vamos novamente voltar a conversar com o Vitor Moraes. Vitor, a gente sabe que entre a lei e a realidade brasileira há uma distância muito grande. Há motivos para comemorar, Vitor? Pois é, Marcelo, há um abismo enorme, né? Apesar de ter sido aprovada em 2013, a PEC, cresceu o número de trabalhadoras domésticas informais aqui no Brasil. São quase 6 milhões de domésticas, a maioria mulheres negras. Em 2013, 33% tinha carteira assinada, esse número caiu para 25% hoje, ou seja, apenas uma entre 4 domésticas trabalha formalmente, tem carteira assinada. A gente sabe que esse setor foi muito afetado durante a pandemia. Em 2020 foram fechados 1,5 milhão de postos de trabalho foram perdidos, né, nesse período de 2020 para cá. E a classe média, então, acabou trocando a trabalhadora doméstica, né, que tinha a carteira assinada, por uma diarista, o que na tabulação do IBGE consta como trabalhadora informal. A PEC das domésticas, ela foi muito importante porque ela estabeleceu direitos como jornada de trabalho de 8 horas diárias, 44 horas semanais, o pagamento de hora extra, o adicional noturno, mas a gente sabe, né, Marcelo, que alguns pontos específicos ali da lei, da PEC, precisam ser aprimorados, como, por exemplo, o seguro-desemprego, que fica limitado a 3 parcelas no valor de um salário mínimo, e também tem a questão do PIS, do abono salarial, que não é estendido para a classe das trabalhadoras domésticas. Marcelo. Vitor Moraes, daqui a pouco ele volta conosco aqui na programação da Jovem Pan. Eu quero ouvir o Nelson Kobayashi. Kobayashi, é o reflexo aí, muito se fala hoje, os empresários reclamam, né, da altíssima carga tributária que é colocada também para os empregadores. E quem acaba perdendo é o próprio governo, porque sem o emprego formal, o governo deixa também de recolher. Nós sabemos que há setores onde existe a desoneração da folha, a promessa de que isso possa ser estendido, mas de qualquer forma, né, a carga tributária brasileira é muito elevada e desincentiva os empregos formais, e a informalidade só cresce no país, Kobayashi. Pois é, essa PEC das domésticas, por exemplo, Marcelo, é um bom exemplo para a gente entender que, às vezes, a redução de determinados direitos trabalhistas serve para tirar muitas pessoas da informalidade. Por um lado, há uma crítica de que por que é que, pelo fato de ser doméstica, vai ter um tratamento trabalhista diferenciado. Por outro lado, a gente precisa se lembrar que, se não for assim, a gente vai ter um grande número na informalidade, sem o registro de carteira, e claro que prejudica principalmente a própria empregada doméstica, que deixa de gozar de direitos previdenciários, por exemplo, no fim da vida, quando mais precisa da sua aposentadoria. Enfim, a gente tem uma boa oportunidade agora, com essa ideia de reforma tributária, de trazer exatamente essa desoneração da folha que você falou. A gente tem falado muito, né, sobre os setores da economia, sobre indústria, comércio, serviços, agronegócio, mas pouco tem se falado em desonerar a folha de pagamento, o que faz bem para o governo, exatamente, justamente pela retirada de muitas pessoas da informalidade, o que aumenta, claro, o número de pessoas empregadas, e diminui o desemprego, e mais do que isso, porque a gente começa a criar um desenvolvimento com pessoas mais bem amparadas pela lei, pela justiça, em especial com direitos trabalhistas fixados, já reconhecidos, com vínculos bem determinados e também com acesso a direitos previdenciários.